eu entrei aqui para o curso, ou fui me inscrever, ou fui conhecer as senhoras Silvas Monteiro, aos 7 anos, e depois entrei em outubro, no ano letivo seguinte, para o curso, e adorei as senhoras. Eu já não conhecia a Dona Carolina, já ela tinha falecido já, mas apesar de as achar, à época, com os meus 7 anos, umas senhoras muito velhinhas mesmo, eram tão atrativas. É engraçado porque é raro uma criança sentir assim uma atração tão grande por pessoas tão distantes no tempo. Havia várias casas onde se fazia música. Esta, por exemplo, e depois as senhoras Silvas Monteiros faziam música. Havia a casa de Guilhermino Surgia, de quem fui discípula durante bastantes anos, uns 10 anos. E pouco mais. A história do curso aprende-se, antes de mais, com a história da família. O Conde Silva Monteiro, uma pessoa que tinha emigrado para o Brasil, onde os negócios lhe correram muito bem e onde enriqueceu, tornou-se um dos grandes negociantes. Veio depois para Portugal, comprou esta casa, alterou-a, fez grandes obras e assim procuraram dar às 3 irmãs o melhor que havia aqui no Porto em termos de educação e, concretamente, de educação musical. Elas foram alunas de Virgínia Surgia, a irmã de Guilhermina Surgia, como se sabe. Por sua vez tinha sido aluna de Teresa Amaral, tal como Raimundo Macedo. Foram alunas, por exemplo, do Oscar da Silva. Portanto, ficaram umas meninas bem preparadas, digamos, artisticamente e culturalmente. Mais tarde, entre as guerras, enfim, os negócios já do pai, não vou, começaram a correr mal, e eles viram-se na necessidade de o que se chama tocar o barco para a frente. E resolveram, faz agora 85 anos, criar uma escola de música. O que nós sentíamos era que aquela escola era também a nossa casa, porque a escola era em casa delas, tínhamos as aulas de grupo e tínhamos as aulas de instrumento. Na altura, esta escola era só uma escola de piano. A minha mãe e o meu pai meteram-me lá para aprender piano, porque eu dizia sempre que queria ou ser bailarina ou ser pianista. Claro que o meu pai disse logo, não, pianista, tudo bem. Balé não é para a menina. A minha mãe tocava bem piano. Eu ficava maravilhada. E aos 5 anos pedi para estudar, mas demorou 2 anos, só comecei aos 7. Engraçado. Mas eu sabia, quando pedi, o meu pai disse, pronto, então estudas. E o meu pai dizia, eu sabia que era verdade. Eu entrei para o curso Silva Monteiro quando fiz 9 anos.
ou seja, em 1956. Eu vinha da dança, eu fazia balé e o meu pai, que era uma pessoa que se preocupava, enfim, como todos os pais, mas com um rigor enorme com a minha educação, achou que eu devia aprender piano. E eu acho que ele teve uma decisão muito bem tomada quando decidiu pôr-me no curso Silva Monteiro. A minha tia já pertencia ao curso Silva Monteiro, mas quando eu nasci, os meus pais também tiveram logo vontade, passado uns anos, que eu fosse para o curso. A minha tia, como disse, fez-me essa pergunta aos 5 anos, se eu queria estudar piano, e eu disse que sim. Era uma casa antiga e, portanto, no sítio onde tínhamos o curso de solfejo, tinham várias mesas para cabermos 20 ou mais, não é? E nesse curso era a Dona Maria José. A minha primeira professora foi a Dona Maria José Silva Monteiro. E tenho as melhores recordações dessa época da minha vida. Nós aprendíamos piano com uma professora que era deliciosa. A Dona Maria José tinha uma paciência inesgotável. Mas era muito precisa nesses aspectos da parte teórica e a gente aprendia depressa e bem. E ela dizia: põe a mão redondinha, filha, põe a mão como se estivesses a pôr em cima de uma laranja. E até hoje a posição ficou. O curso naquela altura era pequeno, familiar, com uma dimensão ótima para quem começa a estudar piano, mas sempre com um rigor e com uma disciplina que marcaram para sempre a minha educação musical. A Sra. Maria José foi a minha professora na parte inicial. Quando fiz o 3º ano, nós iríamos depois para a Sra. Ernestina e fui. Foi uma transição um bocadinho brusca, porque a Sra. Ernestina era uma pessoa mais rigorosa, mais exigente como professora. Porque enquanto a Dona Ernestina, que era a do meio, foi a minha grande professora, era realmente carinhosa, meiga, assim como a mais nova, a Maria José, com quem eu tinha começado. Eram diferentes, a outra era muito germânica, quer dizer, é o termo que eu dizia, que ela era terrível, metia medo a qualquer pessoa, percebe? As 3 coisas mais que eu me recordo mais da Sra. Ernestina, assim, globais, como eu digo, as coisas globais são um sorriso muito doce, a perfeição, a exigência da perfeição. Ela está a dizer, isto tem que vir na perfeição. Eu posso realmente dizer que musicalmente elas foram fantásticas, mas elas foram fantásticas em tudo. Em tudo. Como disse há bocado, na educação, na formação do aluno, que isso é uma coisa muito importante. A formação que se tinha com a Sra. Ernestina não era só pianística. Era a formação pianística e a formação ética, moral, pronto. Era uma série de coisas, não é? Eu acho que a gente aprende melhor quando vê fazer. Foi através do testemunho. A forma como ela vivia, aceitava, acolhia a vida e sempre com alegria, não é? É a tal história, se vamos ter rugas, ao menos que seja de tanto sorrir. Depois há outra recordação incrível, que era as notas da semana. Que eram umas notas para os alunos, que ela tinha com um certo número de regras e de conselhos, nos pedia para nós lermos antes das aulas e se não tivéssemos feito, não dávamos a aula antes de o irmos fazer. Tive algumas outras professoras que davam aulas nessa altura também, Conceição Caiano, a Teresa Matos, que esteve aqui na escola até há bem pouco tempo, que foi quando nos deixou.
e que também nos deixou imensas saudades, e que, quando da morte da Sónia Ernestina e da Sónia Maria José, juntamente com a Fernandinha Van de Schneider e com a Conceição Caiano, assumiram a direção da escola por vontade das senhoras. Nota da semana. Há já 2 semanas, sim, que a nota da semana prima pela sua ausência. Mas ninguém sentiu a falta, nem um só se queixou, ou antes, uma apenas. Desanimar, não, antes perseverar. E com coragem e esperança de vencer. Eu li, bendita perseverança a de burrico da Nora. Sempre ao mesmo passo, sempre as mesmas voltas, um dia ou outro, todos iguais. Sem isso não haveria maturidade nos frutos, nem louçania no horto, nem teria aromas o jardim. Estamos em pleno 2º semestre. Não há tempo a perder. Aparecem, e não poucas, lições alinhavadas à última hora. Dizem que estudam. Não acredito. Impossível. Não há consciência. Não há brio. Os pequeninos também não estudam. Mas, felizmente, também há quem estude. Quem cumpra, quem progrida, quem dê gozo. Louvado seja o Senhor. Espero que todos, sim, todos, queiram dizer que têm consciência. Consciência do dever, brio. Sim, brio. O curso quer levar a Porto Seguro a barca que o Senhor lhe confiou, mas precisa da vossa colaboração entusiástica. Sim, vontade, energia e exemplo. O resto fica para a semana. Portanto, se estas 3 notas forem completamente a tempo com as notas de cima de violoncelo, pá 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 piram, pá para piram, para piram, exatamente, tá 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 tam. É isso, ainda um bocadinho mais que sendo outra vez. Só esquerda. Eu acho que o narrar desta história, quando a história aparecer, talvez o leitmotiv seja talvez a palavra família, talvez o afeto, talvez o elo, transmissão, história. É o que eu sinto muito e é o que normalmente todos sentimos sem falar e sem o expressar verbalmente em relação a esta escola. Penso que as pessoas se juntam em torno de objetivos comuns e que somos todos muito cúmplices nessa passagem de testemunho, que é o papel de uma escola. A passagem, neste caso, é feita através da música, que adquire um papel fundamental nas nossas vidas. Não é? Para um músico,
tocar é como comer, como dormir, como respirar. E transmitir isto e viver isto é a forma como se vive o dia-a-dia, ou como se deverá ou deveria viver o dia-a-dia numa escola deste género. A minha relação com o concurso Silva Monteiro já vem desde há bastantes anos. Eu fui aqui, não nesta casa, mas numa outra casa onde o curso funcionava durante, primeiramente, um ano, fui aluno de piano da professora Maria Fernanda Van Schneider, de quem fui posteriormente aluno no Conservatório de Música de Porto. Mais tarde voltei como professor, sempre num bom ambiente, um relacionamento. E atualmente numa outra dimensão, a dimensão de pai. Tenho aqui 2 filhos a estudarem, um piano, outro flauta, para além das restantes unidades curriculares ou disciplinas que fazem parte do currículo. Por muito que a escola se tenha transformado no decorrer desse tempo, e é normal que assim fosse, há este desejo, e eu acho que há aqui também um lado associado ao espaço físico em que a escola funciona. Podia ser por um espaço de uma escola toda estruturada, muito como é hoje usual, muitas escolas terem um espaço novo, concebido de raiz, e não acho impossível. Mas creio que há uma aposta na escola de casa, na escola como este espaço quase como um ninho onde se desenvolve a música. Isso a mim diz-me bastante. Que eu me lembro enquanto aluna, completamente diferente. Eu, na altura em que me lembro de ser aluna, éramos pianistas praticamente, a escola era pianistas. Tinha algumas cordas, flauta, mas era assim 2, 3 alunos. Quer dizer, nunca houve uma orquestra na escola enquanto eu me lembro de ser aluna desta escola. Era mesmo uma escola de pianistas e só isso já faz a diferença, porque todas as atividades de conjunto são muito diferentes, têm uma dinâmica muito diferente, é tudo muito mais individualista. Vejo muito mais nos alunos de hoje o espírito da turma, porque é uma turma inteira que está no articulado e, portanto, ouvem-se tocar uns aos outros, têm muito mais esse espírito de turma. E o abrir as portas do articulado, abrimos a escola a um tipo de alunos que nunca teríamos, que nunca teriam possibilidade de estudar aqui se não fosse possível assim articulado. E eu acho que isso só fez bem à escola e mudou completamente a dinâmica desta escola e acho que enriquecemos imenso com isso.
Toda a gente sentada e calada. Na altura em que, de facto, as escolas todas do ensino especializado abriram as portas ao ensino articulado, foi um boom gigante. E colocou-nos a nós essa questão de como é que vamos crescer. E uma preocupação nossa foi mudar de instalações, não vamos mudar. Em termos de espaço, nós queremos uma casa, porque isto sempre foi conhecido por ser uma escola numa casa. E isso para nós era uma preocupação muito grande. E, portanto, a opção que tomamos da escola crescer em número de alunos, mas não crescer em termos de infraestrutura, não foi ao acaso. Foi mesmo uma decisão nossa. E, portanto, assumimos isso claramente e colocou-nos outras questões, não é? Que tivemos que fazer protocolos com as escolas, permitir irmos lá dar as aulas. O curso de Música Silva Monteiro tem-se distinguido na nossa cidade por todo o trabalho que tem vindo efetivamente a desempenhar. Se assim é, evidentemente que o município do Porto não poderia estar distante desta instituição e a verdade é que ao longo destes anos esta relação tem sido bastante profícua. Temos vindo a desenvolver um conjunto de projetos neste enquadramento, dos quais eu, se me permite, gostaria de destacar alguns, não muitos, mas em particular estes que me parecem ter bastante impacto, que são efetivamente os recitais, ou seja, os ciclos de música que têm vindo efetivamente a ocorrer nos diferentes espaços municipais. Por outro lado, também não poderia de referir aqui um outro projeto, que é a Orquestra Juvenil da Bonjoia. Solicitamos que se dirijam ao palco Excelentíssima Senhora Professora Doutora Guilhermina Rego, vereadora do Pluro de Conhecimento e Coesão Social da Câmara Municipal do Porto e Presidente do Conselho de Administração da Fundação Porto Social. O Excelentíssimo Senhor Professor Álvaro Teixeira Lopes, o Excelentíssimo Senhor Dr. Miguel Portela, em representação da Bial, o Excelentíssimo Senhor Dr. Rui Pedroto, em representação da Fundação Manuel António da Mota. A Orquestra Juvenil da Bonjoia foi criada em 2011
Basicamente, ela é constituída por crianças e jovens dos agrupamentos do Cerco e do Viso, e outras escolas também. Estamos a falar de crianças que se encontram muitas vezes em zonas e territórios de intervenção prioritária, mas eu gostaria de realçar que esta orquestra surge daquilo que foi o projeto Música para Todos, que foi efetivamente um projeto que surgiu em 2010, e neste contexto percebemos que havia um conjunto de crianças em diferentes escolas, em diferentes áreas da cidade, cujo acesso à aprendizagem da música só poderia ser por uma intervenção da nossa parte e com alguma colaboração da nossa parte. E, portanto, achamos que fazia todo o sentido, não apenas através do ensino articulado da música, como também através da conquista de outros parceiros que nós chamamos de padrinhos, como sendo aqui a Bial, o caso do BPI, também a própria Fundação Manuel António da Mota, que foram padrinhos no sentido em que nos ajudaram à implementação do projeto com a colaboração da parte deles, nomeadamente para termos instrumentos, e a Câmara Municipal do Porto também disponibilizar verbas para a aquisição de instrumentos que pudessem ser usados por essas crianças, e o curso de Música Silva Monteiro, imprimindo então essa mesma educação. É muito importante perceber que para os caminhos se construírem é preciso que haja este envolvimento. E envolvimentos a muitos níveis, a nível de pais, a nível dos alunos, sempre partindo desta equipe, que é uma equipe muito solidária na escola, mas que depois vai e tem o apoio das instituições, de toda a parte das autarquias, das empresas, da junta de freguesia, por exemplo. Quer dizer, conseguimos juntar à nossa volta uma série de fatores que nos estão a ajudar a levar este caminho em frente. Este ciclo está enquadrado numa parceria que o curso de Música Silva Monteiro e a Câmara Municipal de Porto desenvolveram já em anos anteriores, e temos vindo a realizar uma série de ciclos de concertos em lugares carismáticos e que pertencem ao nosso município. Até hoje, o Museu Romântico, e há um ciclo de concertos, o Palácio de Balsemão e a Quinta da Bonjeira. Isto foi uma experiência, e está a ser uma experiência muito feliz, e está a falar ainda agora com a diretora de teatro, a doutora Manuela Reis, e estamos muito contentes por as pessoas terem aderido tão bem, ainda por cima num dia tão terrível com esta chuva toda em mês de janeiro, que é pela primeira vez na cidade do Porto em que haja um espaço, uma plataforma em que grandes artistas, neste caso um grande pianista, se possa apresentar num teatro que está preparado com um belíssimo instrumento e com uma sala tão agradável como esta, aos portugueses e a todos nós, e poder apresentar o seu trabalho. Essa ligação entre o curso Silva Monteiro e a Fundação é uma colaboração e um trabalho conjunto que já se desenvolve há muitos anos. Isso está ligado realmente à filosofia que está bem expressa nos nossos princípios, na nossa maneira de atuar, no fundo a preocupação de valorização do homem, da promoção da cultura, da dignidade humana. Estes são os princípios, a missão e os princípios da Fundação, que têm uma forte ligação também com os princípios do curso de Música Silva Monteiro. Há um elo muito forte de ligação de quem está na direção do curso de Música Silva Monteiro. Isso passa-se
portanto, de geração em geração, trabalha-se. E isso é muito positivo, porque nunca deixamos de ter as raízes do próprio curso. E eu acho que isso é muito importante e, portanto, aquilo que realmente as irmãs pretendiam que fosse transmitido às gerações futuras. E conseguiram, têm cumprido muito bem esse papel. Eu hoje olho para o curso Silva Monteiro, evidentemente com outros olhos. E acho que realmente o curso é uma estrutura importante, não só na formação musical das crianças, mas também por aquilo que representa para a cidade, pela estrutura que conseguiu gerar e gerir e pelas ligações que tece com outras entidades e, portanto, o curso Silva Monteiro é uma referência na cidade do Porto. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí con nosotros en la inauguración del proyecto Concerts for Good Music on a Mission. Muchas gracias al curso de música Silva Monteiro, a la Fundación Porto Social, a la Cámara Municipal de Porto, por toda su ayuda e involucración en el proyecto y el apoyo que nos han dado en todo momento. Muy obrigada. Boa tarde. O GPS mandou-me por umas joelas, tive que fazer marcha atrás a raspar o carro todo. Meu Deus. Estás bom? Olá. Como é que estás? Não, é importante dizer que estes projetos se constroem com todos os agentes sociais. Não é? E este esforço tem sido muito bem entendido de parte do exterior em relação ao curso Música Silva Monteiro. Eu acho que o curso Música Silva Monteiro também soube mostrar e levar ao exterior o que é que era importante fazer. Portanto, não fizemos mais do que o nosso papel, não é? Que é explicar que a música é importante, que a linguagem musical é importante para criar cidadãos mais felizes, porque nós somos mais felizes. O bom riso à flor da mão era bom, era. Mas há muita gente que ainda tem de aprender a rir. O projeto da revolução e à mão só há graças parvas. Claro que não nos esquecemos todos os dias de que somos uma escola e que podemos atuar no terreno da qualidade. É fundamental pensar neste momento que a música não é só para músicos. A música é uma linguagem, como a história não é só para historiadores, como a matemática não é só para matemáticos. Mas é importante pensar a matemática, é importante pensar a história. As palavras juntas são os mesmos. Dentro desse universo haverá alguns que vão ser músicos, que têm a aptidão para isso, que se sentem motivados, que reúnem uma série de fatores que lhes vão permitir ser músicos. Excelente. A escola tem que cumprir esses dois objetivos. Dotar pessoas e formar bons amadores que possam tocar e possam gostar de ouvir música, possam sentir prazer ao ouvir música e conseguir também ter uma vertente